Olá, o programa Debate Urbano começa agora e tem como proposta discutir com você temas em destaque na nossa cidade, que de forma direta interferem no dia a dia do nosso cidadão. Eu sou o vereador Toniolo e quero debater com você e o nosso convidado sobre o tema de hoje, o primeiro voo de avião da América Latina, que foi em Osasco. Para isso, nós trouxemos aqui o secretário da Cultura do nosso município, o vereador licenciado Fábio Yamato. Bem-vindo aqui, obrigado, Fábio. Obrigado. Antes que a gente entre falando propriamente aqui do tema, né, que é o primeiro voo da América Latina, Dimitri Sansud de Lavaux. Fala um pouquinho para nós do Fábio. Atualmente você está na Secretaria da Cultura. Eu ia para o meu terceiro mandato como vereador, né? A gente teve está no terceiro? Estou, né? É que a gente acabou desde que aconteceu o primeiro dia do terceiro mandato, o prefeito Jorge Lapas fez o convite, né, para que a gente assumisse a Secretaria da Cultura. E aí a gente entendeu que era uma experiência nova, bacana, né? E tem sido todo dia enriquecedor. Tem sido muito legal poder vivenciar o executivo e a gente, como vereador, já estava há 8 anos como vereador. Então isso ajudou bastante a gente identificar até onde pode ser mais útil na Câmara também. Conhecer os dois lados é importante. Muito, né? Muito. Porque você tem o lado legislador, exato, né? No terceiro mandato como vereador, mas também conhece o lado do... Isso me ajudou muito, assim, ajuda me bastante. Abriu a mente. Qual que é mais difícil hoje? Puxa vida, os dois têm desafios muito grandes, né? Assim, o Executivo tem sido uma experiência bacana por conseguir botar em prática algumas coisas que a gente gostaria de fazer, mesmo com orçamento mais reduzido, que a cultura tem um orçamento muito pequeno ainda, né? Mas a Câmara é um aprendizado também que não é para qualquer um, não é? É verdade, é verdade. Não é... E o importante, Fábio, que se me permite chamá-lo assim, por favor, né, pela nossa amizade até de Câmara, achei que você ia né? me chamar de Fabinho, inclusive. Fabinho, mas é que na verdade você, como legislador, né, vereador, no caso, você já fazia um pouco desse lado cultural. Sim. Né? Você já desenvolvia esse trabalho cultural que, de certa forma, ajudou um pouco também. Né? Muito, eu acredito não. Na verdade, o próprio prefeito, quando ele me fez o convite, ele comentou sobre isso, né? Que ele já identificava que eu me excursionava bem nesse lado e achou que eu conseguiria representar com qualidade. E eu fiquei lisonjeado, falei, poxa, né? Ser conhecido como secretário da Cultura é bacana pra gente. E o Fabinho, a gente recebe muita gente bacana, né? O Fábio, osasquense... Osasquense, nascido em Osasco. Fala um pouquinho para nós de você. 38 anos de Osasco. Foi o vereador mais jovem, né, da Câmara? No meu primeiro mandato eu era o mais jovem. Depois, no segundo mandato, veio o Rogério Lins, que era um ano mais jovem que eu. Né? Mas ainda acho que dos mais jovens da história é o Cláudio Piteri, né? O Cláudio foi que entrou mais... Que acho que tinha na época 19, né? 19 anos, 19 Mas o Fábio veio de família política? Política. E na verdade não é uma coisa que o meu pai esperava. Porque eu mesmo não esperava. Seu pai, né? Porque senão, meu pai... Meu padrinho lá vai ficar... Seu padrinho, é verdade. Política, ele é o culpado. Um abraço aí pro Yamato. Meu pai, Sérgio Yamato. Certamente está nos acompanhando. E se você também quiser nos acompanhar aí, ó, 958-93-5075 pelo nosso WhatsApp, faça a sua pergunta e envie aqui para o Fábio Yamato. Mas continua falando aí um pouquinho do então, Fábio. Meu pai não esperava, na verdade, porque eu estava seguindo uma carreira totalmente diferente, eu estava cursando psicologia, uma área que eu sou apaixonado, gosto demais, mas eu estava trabalhando na Secretaria da Cultura na época, eu era funcionário da Secretaria. É o mundo dá volta, né? Vê aqui. Né? O mundo dá volta. E aí me surgiu essa vontade por vivenciar e ver que era possível fazer algumas coisas de uma forma diferente, com uma roupagem diferente, me estimulou. Então não foi uma influência direta do meu pai, como todo mundo acaba achando. É inevitável achar isso, né? Então não foi, de fato não foi. Tanto que quando eu falei, pai, eu tenho a vontade, ele falou, poxa, será? E ele falou, tem certeza? Eu falei, tenho. E aí, pelo meu pai também saber os prós e os contras, né, de quase 40 anos já de vida pública, né, ele ficou preocupado, né, ele falou, será que você não está empolgado,
né? Então ele me fez fazer um curso primeiro, para ver se era isso mesmo, para tomar um chacoalhão e ver qual é que era a realidade, o que era possível fazer, o que não era, quais as dificuldades, porque não se transfere conhecimento assim, né? Não dá para, por osmose, né? Botar na cabeça do filho, olha, tudo que eu vivi é isso aqui, você quer? Não? Então tá. Não dá para fazer essa brincadeira. É só sentindo na pele mesmo, né? Então, Tá mas tem sido incrível. Tá certo. E até para quem conhece o nosso Tsuyoshi Sérgio Yamato, sabe que ele era meio contra tudo isso, né? Pois até na política, Pois é. Mas nós vamos entrar, Fábio, falando Bora um lá. pouquinho do nosso tema de hoje. Bora lá. Né, que é o primeiro voo de avião, né? É redundante, mas tem que falar que é o primeiro voo de avião aqui na América Latina. E isso, como que se dá essa história do primeiro voo na América Latina? Foi aqui na cidade de Osasco, aqui né? Em Osasco. E foi obra de quem isso? Na verdade, assim, eu acho que é importante, pode parecer redundante falar a questão do avião, mas a importância ainda tem um valor a mais. Sim. Por quê? Porque esse avião foi projetado pelo Dmitry, né, que era que foi o autor do primeiro voo. Então ele projetou o avião, na verdade o modelo do avião é inspirado num outro modelo anterior, mas o motor, que foi um diferencial pela potência que tinha, pela dificuldade de elaboração, época, ainda né? mais na época, era um motor, se eu não me engano, de 6 ou 8 cilindros, em formato estrela, super levinho, com uma potência muito grande. Então, esses dados técnicos mostravam um pouco da genialidade do Dmitry, né? E, na verdade, isso foi um dos feitos, que acabou, por uma coincidência da vida, se tornando um marco, porque foi o primeiro voo da América Latina inteira. Este voo é reconhecido hoje, né, pelos órgãos competentes, e tem uma curiosidade aí nesse marco, que aconteceu o seguinte: tem a diferença de um dia para um mexicano. Não sei se foi uma dor de barriga que deu no mexicano e ele não voou no dia que ele tinha combinado, voou no dia seguinte. Quer dizer, o nosso ficou primeiro. E o nosso ficou primeiro pela diferença de um dia de um mexicano. Então, até isso, né, conspirou a nosso favor, e a gente se sente no dever, na obrigação de fazer com que o osasquense se aproprie dessa história, né, que ele saiba dessa história, e que tenha orgulho disso, de um personagem que é motivo de orgulho para a nossa cultura. E ele tem, além da tecnologia do avião, do voo, mais de 1.200 patentes. Patentes de tecnologias que são utilizadas até hoje. E que a gente também não sabe disso. Não sabia, se a gente comenta, por exemplo, com as pessoas, você sabia que este cara, o cara que fez o primeiro voo, porque se a gente for tentar fazer um perfil psicológico do cara, né, do Dmitry, você pode chegar a uma conclusão de que de repente ele era um playboy milionário, né? Não tinha o que fazer. Que não tinha o que fazer e foi se aventurar em alguma coisa. Acho que até tinha um pouco disso de fato, porque assim, na verdade a família dele ajudou na construção da cidade, né, na constituição. É uma família abastada, né, que veio. Muito. Então, na verdade, eles apoiavam vários tipos de investimentos na cidade. Quando a coisa já estava encaminhando, ele largava e deixava o cara tocar sozinho. Então, eles tinham uma importância fundamental. Quando eles vieram para o Brasil, eles vieram para montar uma olaria. Isso, uma olaria, exatamente. Então, eles ficaram muito ricos a partir desse dinheiro, das tecnologias. E o Dmitry tinha uma condição de vida muito boa de fato, tanto que ele podia se permitir comprar protótipos de avião de um, de outro, e apostar nessas loucuras e tal, naquilo que era considerado loucura. Ele criou patentes que a gente, quando comenta, todo mundo fala, nossa, e é engraçado isso, né? A gente fala do primeiro voo da América Latina, e às vezes, algumas pessoas às vezes ficam meio assim, mas quando a gente ainda comenta, então, um protótipo de câmbio como é que fala? Câmbio automático? Câmbio automático é dele. Isso no século XX, né? Né? 19. Quando a gente fala de uma tecnologia de fabricação de dutos de metal para esgoto, para qualquer coisa do tipo, que é uma tecnologia, o princípio dela é usado até hoje, todo mundo fala, nossa, né? Quando a gente fala de um tipo de hélice que é utilizada na aviação até hoje. Quando a gente fala de, sei lá... É uma coisa muito avançada para aquela época. Super. Isso se deu em que ano, Fábio? 1849?
Foi em 1910, foi o primeiro voo. Primeiro voo. Primeiro voo. Isso. 1910, é isso. Em janeiro de 1910. Eu não lembro a data exata. Você tá com... eu tô aqui com... 7 de janeiro? 7 de janeiro. Eles vieram da Espanha em 82 e ficaram aqui uns 15 anos aqui. É uma história muito legal. E, na verdade, a gente está tentando apoiar... Fala para nós um pouquinho do Dmitry. Fala um pouquinho. É um prazer. Eu fiquei, na verdade, uma das maiores... um dos maiores presentes que a Secretaria pôde me proporcionar, né, nesses 3 anos, foi de poder fazer uma imersão nessa história, de conhecer melhor essa história. E aí é que surgiu esse sentimento que, felizmente, o prefeito divide a mesma vontade, porque senão também a gente falaria de linguagens diferentes, teria interesses diferentes, mas ele entende a importância da gente fazer o resgate disso. Mas a história do Dmitry é apaixonante por vários fatores. Então, esse aspecto, né, da forma, da condição, do status de vida que a família tinham, de apostar tanto na cidade, mesmo uma cidade que não tinha nada, né? Ela não era nada. E mesmo assim se apostava no potencial que ela tinha e da forma de apostar e investir em outras pessoas que queriam também investir, de financiar, de bancar isso. O voo acabou sendo meio que um hobby, um desafio pessoal do Dmitry. Mas onde o Dmitry realmente enriqueceu foi na criação da tecnologia. A família do Dmitry, através da olaria, era um dos 3 maiores fornecedores de dutos de cerâmica do Brasil inteiro. Então, quando o Dmitry desenvolveu a tecnologia da fabricação desses dutos de metal, no Brasil, na época, ele não tinha condições financeiras para bancar a substituição do duto de cerâmica pelo duto de metal, né? Então, ele foi para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos é que ele começou, de fato, a enriquecer, até através de direitos autorais dessa mesma tecnologia para o Japão, para a Europa, para outros lugares. Ele enriqueceu através dessa tecnologia e aí começou a desenvolver outros tipos de tecnologia também. E aí tem uma história bacana que eu não sei se a gente tem tempo. Nós vamos falar daqui a pouco. Então tá bom. No segundo bloco. Se você quiser, nós estamos aqui ao vivo com o nosso secretário da Cultura, Fábio Amato. Se você quiser participar, envie sua pergunta, 958-93-50-75, pelo WhatsApp. Está aparecendo aí, ó. Manda aqui pelo WhatsApp, nós faremos aqui, durante a programação, a resposta. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas já voltamos já, falando hoje sobre o primeiro voo de avião na América Latina pelo Dmitry Sansud de Lavaux. Isso aí. Voltamos com o nosso programa Debate Urbano, hoje recebendo aqui o secretário da Cultura, Fábio Amato, falando sobre o primeiro voo de avião da América Latina, né, do Dmitry Sansud de Lavaux, que hoje comemora, essa semana nós estamos comemorando o aniversário dele. O aniversário dele. Então, foi uma lei instituída na Câmara que está tendo vários seminários falando sobre... Que sorte, né? O nosso programa aqui ao vivo hoje. Eu agradeço demais o convite. sobre isso. Obrigado. Na verdade, onde morava o Dmitry? Ele morou um tempo no Chalé Brícola, que é hoje o Museu de Osasco. O atual museu. O atual Museu de Osasco, A ideia é tornar um museu temático, porque o museu ele é muito pequenininho, ele é um chalé, né? A ideia é torná-lo, então, um chalé temático, só para contar a história do Dmitry de fato, e criar, então, um espaço para se tornar um museu de Osasco, né? Que aí comporta outros temas também. Nós estamos recebendo aqui algumas perguntas, mas nós vamos fazer já a pergunta dos nossos telespectadores, né, que estão participando aí pelo WhatsApp. Okay. Mas eu perguntaria para você, Fábio, hoje nós vivemos dentro da modernidade, né, nós temos a internet, ter tudo. Montar um avião naquela época, um monomotor, com dificuldade de achar peça na época, o primeiro voo foi um negócio muito histórico, um fato muito importante. De tecnologias não testadas, de tecnologias experimentais, de aviões, como eu disse, né, o modelo do avião do Dmitry era inspirado num avião francês chamado Blériot, alguma coisa assim, se eu não me engano. E ele, então, na verdade, ele comprou essa tecnologia de uma outra pessoa que já tinha feito o voo na Europa, mas para testar e fazer a adequação e adaptação dele. Então,
Isso também tem um toque muito bacana. E uma coisa que o nosso amigo João estava aqui dando pitaco, que ele adora dar pitaco, mas é um pitaco pertinente dessa vez. Dessa vez ele acertou. É que, na verdade, uma coisa que a gente fala, compara, né? A gente fala muito do Santos Dumont. Sim. Não é? Por ter sido um brasileiro que realizou um voo... Pai da aviação. Pai da aviação, que realizou um voo na França. E olha que contradição. A gente não fala de um francês, saiu daqui, né, foi pra lá. que investiu aqui, que cresceu aqui e que fez o primeiro voo aqui. Na nossa cidade. Na nossa cidade. Então, eu acho que a gente se sente muito em dívida com a história do Dimitri, e a gente precisa valorizar isso. Sim, sim. Né? Eu acho que é o primeiro ano que nós estamos fazendo essa divulgação, né? A gente, na verdade, durante esses 3 anos que a gente já está na Secretaria, a gente pensava várias frentes para se atingir e popularizar esse conhecimento, né? Divulgar esse conhecimento. Uma das coisas que eu ontem divulguei lá no Cinearte, que a gente estava lá juntos e que vou tomar liberdade para divulgar aqui também, é que o prefeito nos autorizou, na verdade, o projeto para um monumento, que é uma coisa que a gente também ficava indignado. Não é uma réplica porque, na verdade, ele não vai ter as mesmas medidas. Ele vai ter o mesmo desenho, mas ele vai ser maior do que o São Paulo, que era o nome do avião do Dimitri. O São Paulo tinha quanto? 10 metros? Tinha 10 de envergadura? 8 por 8, ou 6 por 8 ou 8 por 8, não me lembro agora. Mas ele tinha mais ou menos essa medida. Ele vai ser bem maior do que essa medida. Vai ter, se eu não me engano, uns 15. E vai ser colocado onde? A gente pensou, o prefeito curtiu a museu, ideia. Não, né? Não. Vai ficar muito grande para caber até no museu. Ele vai ficar como se estivesse alçando o voo, tendo uma base, né, para aparecer. E ele vai ser interativo. E esse foi um cuidado que a gente teve para que as pessoas pudessem tocar, pudessem sentar no cockpit ali de onde o Dimitri também voou, poder tirar sua selfie, poder tirar sua foto, fazer check-in. A gente vai a ideia é desativar uma das fontes ali do Boulevard em frente à Prefeitura, aquela fonte que fica em frente ao Arco da Esperança e em direção ao viaduto metálico, como se estivesse alçando o voo em direção dos dois ali. A gente está falando aqui do primeiro voo, América Latina, Dimitri Samsudlavo. Onde foi verdadeiramente realizado esse primeiro voo? Pois isso é uma coisa bacana que você comentou ontem lá no Cinearte, mas é legal a gente contextualizar. Foi bem ali pertinho do museu. Ali, né, naquela descida, foi um voo curto, ele teve uma... Avenida João Batista. Na João Batista. Osasco, é bom lembrar que em 1900... Era muito diferente. Era uma fazenda, né? Isso aqui tinha poucas casas. A gente tem fotos, né? Algumas fotos lá no museu, que dá para ter uma ideia melhor. Inclusive, se você subir no segundo andar do chalé e abrir a portinha da sacada, da varanda, e pegar uma dessas fotos antigas, você consegue ter uma ideia e fazer essa comparação do que é hoje e de como era na época. Então não era um descampado, era tudo terreno, era Partia mato, tudo da estação de Osasco. Tudo da estação, né? Como muitas cidades crescem a partir da linha férrea. Né? Então, essa... Secretário, você acha que o fato do povo osasquense não valorizar tanto isso é o fato de não ter conhecimento dessa história? Eu acredito. Na verdade, é o tipo de coisa, tem muitos outros pontos e aspectos da cultura da nossa cidade. É muito importante isso, né? Que não são ressaltados. Então, por exemplo, se eu chegar e falar, olha, sabe a Semana da Arte Moderna? Então, ela começou a ser organizada aqui, em Osasco. Sabe o Vitor Brecheret? Sabe a importância desse cara para o cenário mundial? E muita gente não sabe que, inclusive, ele tinha uma casa aqui em Osasco. Isso fala tudo, inclusive, na música, no hino de Osasco. No hino de Osasco. Tanto do primeiro voo, inclusive, exato. Na Semana da Arte Moderna, esse tipo de coisa. E é o tipo de coisa que ainda é desvalorizada, é pouco conhecida na cidade. E a gente está tentando fazer um resgate disso, aos poucos, né, dentro do que a gente pode, mas você sabe que até encontra dificuldade, às vezes, por conta do tamanho do espaço que se tem, durante esses anos todos, de tentar entrar em contato com familiares, com pessoas que têm vínculo, que percebem que outros lugares valorizam mais do que a própria cidade onde as coisas aconteceram. Então a gente tem dificuldade porque às vezes acaba se criando uma mágoa nesse sentido, né? Mas a gente está tentando fazer esse resgate. Tá certo. Já acho que é o primeiro passo importante.
Secretário, nós abrimos aqui algumas perguntas pelo WhatsApp e nós recebemos aqui da Jaqueline Santana, final do telefone 3374, perguntando, secretário, por que o museu, são abertos, então, por que o Museu de Osasco anda tão abandonado? Vai haver reforma? O museu passou por uma reforma, é bom a gente poder esclarecer, o museu passou por uma reforma, ele está bonito, né, esteticamente bonito. O que a gente carece, e por isso falei da questão de se tornar um museu temático, né? Para se tornar um museu de Osasco, ele é muito pequeno. Tem temas importantes na história da cidade que merece espaço maior dedicado. Então, por exemplo, a questão sindical na cidade, ela é muito forte. A questão dos emancipadores, ela é muito forte, merece um destaque e um recorte exclusivo. A própria questão da imigração, né, da formação da cidade e dos imigrantes que constituem essa formação, ela também merece um espaço exclusivo. E para rolar tudo isso dentro de um chalezinho, não dá. Por isso a ideia é a gente tentar fazer no futuro, próximo, se Deus quiser, uma espécie de memorial. Certo. Né, onde comporte Vem isso. até aqui uma pergunta que eu acho que tem sentido caminha por esse lado também. Jefferson Augusto, final do telefone 0433. Esse conhecimento, por exemplo, sobre Dmitri Samsudlavo, não deveria estar sendo ensinado nas escolas municipais, assim como a própria história de Osasco? É o que você está falando, exatamente. Né? E aí é o trabalho de base, né? A gente, dentro dessas ações que a gente programou, são ações pontuais, ações, né, que ajudam a tornar o conhecimento, mas a real é que o trabalho de base precisa acontecer. Ontem, o professor Nélio comentou isso com a gente. Ele falou, Fábio, a gente tem que pensar num jeito de incluir essa história da cidade, a questão da emancipação, do processo de emancipação, o processo, a própria história do Dmitri, a gente tem que incluir isso como matéria obrigatória nas nossas escolas. Aí a gente acredita que parte de um sentimento maior. Porque, na verdade, a partir do momento que você ganha apreço, ganha conhecimento da sua história, isso reflete até na educação e na forma como você se relaciona com a sua cidade. Seja na questão de jogar ou não entulho, né, de jogar lixo de papel na rua, da forma de pichar ou não pichar uma estátua, um monumento, um próprio municipal. A relação muda. Mas precisa trabalhar na base. Porque nós sabemos que nós vivemos no dia a dia, mas a criança, o jovem, se perguntar, a maioria não sabe, nem sabe quem foi. Eu acho que de uma forma geral, o que muita gente às vezes esquece é que a grande maioria das pessoas que decide se candidatar a vereador, né, Toniolo? A gente, o principal motivo, a principal mola propulsora que nos estimula é a vontade é o apreço pela cidade, né? É de gostar demais da cidade, é de querer cuidar disso de alguma forma, contribuir de alguma forma. O Lucas Bofo, final do telefone 3714, ele pergunta quais as atividades, os eventos e atividades da Secretaria da Cultura para esses tempos. Tá. Uma coisa que eu achei, até pelo nosso pouco tempo também, a gente pede o seguinte, Lucas, se você tem acesso ao Facebook, curte lá a página da Cultura Osasco. Lá a gente tem tentado atualizar regularmente as atividades que vão rolar ou que já rolaram, para você tomar conhecimento, e tem bastante coisa, cara, seja das coisas que a gente são de iniciativa nossa ou de coisas que a gente apoia na cidade também. Vai lá, curte, comenta, vamos bater papo e trocar figurinha. Aqui a Mariana Sintra, final do telefone 4765, vou ser meio rápido até porque tem várias perguntas aqui. Como foi a construção do avião utilizado por Dmitri? E foi aqui em Osasco mesmo? Ela faz esse questionamento. Foi aqui em Osasco mesmo. Ao lado do chalé tem um terreno, que hoje é um terreno vazio, que pertence à prefeitura, é usado mais como estacionamento. E ali ficava a oficina do Dmitri. E a gente até ia comentar do braço direito dele, que eu esqueci o nome de novo. Desculpa. É o Lourenço Pellegrini. Pelegatti. Era o braço direito e era... É o mecânico, né? É o mecânico. E ele era uma peça fundamental, né, nesse processo da construção do avião. E sim, foi construído aqui. A Tamiri Silva, final do telefone 1796, é na pergunta aqui. Existe ainda esse avião utilizado por Dmitri? Não existe mais. Né? Não. Existe uma réplica dele no Museu da TAM, em São Carlos, se eu não me engano. São Carlos.
em São Carlos, feito por um parente, tem uma relação que é o Pierre, e que doou para a TAM. E tá lá uma réplica, mas a gente vai ter o nosso monumento também, né, para poder saber como é que era esse avião. Secretário, tem mais uma perguntinha do Matias Góes, final do telefone 2333. Eu queria que o senhor emendasse aí, já com as suas considerações finais, como é ser secretário tão novinho? Eu não sou tão novinho, né? Que na verdade obrigado. Mas é que na verdade japonês e negro disfarça bem a idade, né? Eu na verdade tenho quase 40 anos já, né? E já dão aí na. Mas é bom, eu me sinto bem, né? Ativo, feliz, com vontade de contribuir, de cuidar da nossa casa. Assim como o vereador Toniolo, a gente tem essa vontade, divide esse desejo de fazer diferença, né? De não passar nessa vida batido. E lembrar que, além de secretário, o Fábio está no terceiro mandato como vereador. Ele está licenciado. Né? Para assumir a Secretaria da Cultura, ele teve que se licenciar. Entrou uma outra pessoa no lugar e está substituindo. Mas eu agradeço o novinho, viu? Obrigado. Mas eu que quero agradecer, Fábio. Agradecer pela sua vinda aqui, parabenizar aqui. Recebemos um kit. Se você quiser, é só ir lá na Secretaria da Cultura, vai receber um kit sobre o primeiro voo da América Latina. Tá aqui, ó. Tem um pouquinho da história do Dimitri, fala um pouquinho, né? Tem um adesivo para colocar no carro, no fichário, na capa do iPad, onde você quiser. E é legal para a gente ajudar a divulgar esse nome da história, né? Muito interessante, muito importante. Eu quero agradecer a sua vinda aqui hoje, parabenizar aí por essa semana do Dimitri Sansoulier na nossa cidade. Está tendo vários eventos, vários simpósios aí. E a gente vai deixar contigo depois e pedir, por favor, para ajudar a divulgar, um roteiro de bares e restaurantes que vão apoiar a iniciativa de divulgar esse nome do Dimitri, botando em seus cardápios alguma coisa diferente e temática. Maravilha, tá bom. Agradeço a você. Mas quero agradecer especialmente a você que nos acompanhou aí nessa tarde no nosso programa Debate Urbano, que promete voltar na próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Obrigado.